Hoje eu posso envelhecer. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar como eu sinto isso, né? A filha está junto, os netos comigo, estamos em família. Então eu me sinto seguro. Não tenho medo de envelhecer, não tenho medo da morte, não tenho. Então... Porque era completamente sem perspectiva mesmo. É bem cuidado, graças a Deus, que para isso eu eduquei elas. Então, estou muito bem, viu? Então eu acho que o número que está ali do lado é só um número. A gente precisa olhar com mais carinho para essa velhice e de todas as possibilidades que existem nela. Lembro, eu vim de lá com 17 anos, estou com 99. Eu tenho uma leve lembrança de lá, da Bahia, né? Aqui eu me casei, aqui não, no interior do Paraná, né? Me casei e tivemos 2 filhas, viemos para Curitiba, vivemos alguns anos em Curitiba juntos, mas há uns 2 anos atrás a minha patroa faleceu. Eu me sinto muito bem, viu? Tenho uma família maravilhosa, 2 filhas e os netos, bisnetinhos já. Me sinto muito feliz. Então a gente não se preocupa com nada. É só sombra fria, água e sombra fria e água fria, né? Por muitos anos a gente viu o envelhecimento como algo ruim, como negativo e não é um sucesso envelhecer, só não envelhece quem morre antes. Às vezes aparece, né, na TV uma reportagem de algum idoso que, nossa, olha como ele está super bem. Isso não devia ser raro, isso devia ser rotina. Muitos idosos estão muito bem, continuam ativos, viajando, trabalhando, curtindo e aprendendo coisas novas. Não é o fim, de longe não é o fim, é o começo. Então eu acho que o número que está ali do lado é só um número. A gente precisa olhar com mais carinho para essa velhice e de todas as possibilidades que existem nela. O processo de envelhecimento é natural e intrínseco a todos nós. Mas falar sobre isso, planejar sobre isso, puxa, está tão lá na frente. E se a gente não começar a planejar essa velhice na juventude, aí não só sobre esses cuidados, porque muitas vezes esses cuidados exigem sim um planejamento financeiro, mas preparo de saúde. O que eu tenho que fazer hoje para lá na frente eu ter uma saúde adequada, eu ser mais independente por mais tempo? Hoje sabe-se, né, que quem envelhece melhor é quem tem melhores vínculos saudáveis. Quem é essa minha rede de apoio? Então, eu chego aqui às 7h10 da manhã, né? Aí espero ele acordar, né? A hora que ele acorda, ele levanta, ele vai no banheiro fazer as necessidades dele, porque ele se vira, né? O seu Oswaldo, ele não depende da gente para nada, né? A única coisa que a gente tem que fazer é arrumar o mingau que ele toma de manhã, né? As coisas assim para ele, mas ele come sozinho, ele se vira sozinho. Aí depois a gente senta lá na sala e fica assistindo. Terça, quinta e sexta ele tem fisioterapia, né? Vem o personal aí e faz exercício com ele, né? Daí ele, quando é à tarde, ele deita mais um pouquinho, né? Fica lá conversando. Aí eu sento no pé da cama lá e fico conversando, né? Daí a hora que a Cissa chega, aí eu dou o remédio da noite, né? Aí ele toma lanche de novo, né? Aí ele espera um pouquinho, daí quando é 7h30 ele vai deitar. A gente tem que gostar muito, né? Porque você tem que ter carinho, você tem que ter paciência. Ele conta as histórias dele, ele conta umas 10 vezes por dia, né? Aí você, né? Nossa, sério, seu Oswaldo, aconteceu isso? Então a gente vai dando pano pra manga, né? Porque ele gosta de contar, sabe o quê, né? Tem que ouvir, né? Então a gente tem que ser boa ouvinte também, né?
Além de cuidadora, a gente tem que ser ouvinte também, né? E minha irmã e eu chegamos à conclusão que ninguém pode parar de trabalhar ainda, né? Então a gente optou por uma empresa de cuidadoras para nos auxiliar nessa tarefa, né? Começou com uma queda da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito ativa, né, até o final. Mas depois dessa queda, ela precisou, saindo do hospital, já precisou de cuidadoras, né? A parte emocional também é muito difícil, sabe? É uma coisa assim, fora da tua realidade, né? A realidade era você ter pais fortes, que sempre fizeram tudo, né? Sempre ali do teu lado e, de repente, né? Não é mais bem assim, né? Porque é uma coisa que você não espera. De repente, quase do nada, que você não percebe que todo mundo está envelhecendo, sabe? Você acha que está todo mundo normal, está tudo igual, e de repente um belo dia já não é mais aquilo, né? Você percebe a fragilidade das pessoas, claro, mas assim, é meio abrupto assim, sabe? Mas daí você consegue achar quem te auxilie, sabe? E você precisa desse auxílio, porque sozinho você não tem nenhum conhecimento técnico para isso, né? Eu vou pegar um cafezinho, cara. Tem, meu amor, licença. Esse aqui é o quartinho dele? Esse aqui é o quarto do seu Oswaldo. Aí a gente faz a anotação aqui da pressão dele, né? Esse aqui são os remedinhos que ele toma. Aí a gente ajeita a caixinha, né? Todo começo de semana a gente arruma a caixinha com os remédios aqui, né? Pra ele. Eu meço a pressão uma vez por dia, né? Sempre pelas 2h30, 3 horas, hoje não medi ainda. Né? Daí eu meço a pressão, tem que pesar ele também. Eu já trabalhei em asilo, então assim, as pessoas de idade, eles se entregam, né? Ele se sente muito sozinho. Né? Eu tiro por mim, né? Porque eu já tô com 64. Né? Eu tenho dia assim que me dá uma tristeza de estar sozinho em casa, sabia? Né? Então assim, a gente sabe que não é fácil, né? Agora ele aqui não, ele tem o apoio das filhas, dos netos, do bisneto, né? Tá direto com ele, então assim, dá muita força para ele, né? Então ele... Mas o apoio da família vale muito, viu? E como vale? Muito bom, né? Porque a gente fica à vontade, não tem pressa para nada, sossegado, né? Não esquenta a cabeça. Se bem que ela tem muito o que fazer no mercado. Vai de manhãzinha, só volta de noite, porque ela é a única responsável. Tem empregados, empregada e tudo, mas para administrar tudo lá sozinha e pensar na casa aqui também, que tem que cuidar aqui, tem que levar isso, levar aquilo para casa. Então já é mais uma preocupação, né? A situação financeira, ela é um fator bastante impactante na nossa saúde mental. Então, no caso de uma família que precisa se organizar com o cuidado de um idoso, alguém vai precisar reduzir a sua carga de trabalho, alguém vai precisar deixar o seu trabalho para poder cuidar daquela pessoa ou se organizar com as mudanças que precisam acontecer na casa, a instalação de barra, a instalação de algum equipamento necessário, remédios que precisam ser comprados ou muitas vezes verificar um cuidador que possa trabalhar cuidando daquele idoso. E outros gastos que não estavam no planejamento. Né? Isso tudo traz um peso muito grande, além do peso emocional, psicológico, né? Traz um peso também de toda essa preocupação. Como vamos dar conta? E a gente tem uma realidade dura no nosso país que acaba trazendo um peso bastante grande, né? Sobre essas situações de famílias que precisam se organizar com cuidadores. Daí ele toma banho sozinho, tá? Né? Aí ele tem os apoios, né? A filha dele trouxe a cadeira para não escorregar, né? Mas ele vem, ele liga tudo, aí ele tira a barba sozinho. Ele faz a barba sozinho. A vista dele é melhor do que a minha. Ele é muito assim, muito consciente ainda. Né? Ele esquece que ele te contar uma história assim, ele esquece, ele conta de novo, conta de novo, né? Mas isso é normal, né? Porque 99 anos, né? Não é 99 dias, né?
Tudo começou com a minha mãe, em março de 2022. Ela teve um AVC e, infelizmente, as sequelas do AVC, elas foram muito severas, porque nós demoramos um pouco para encontrá-la, né, na situação que ela estava. Aí, logo que ela saiu do hospital, ela foi para casa. Ela chegou a ficar 1 ano em casa. E eu cuidando. E eu estava cuidando sozinha mesmo, tendo mais 3 irmãos. A realidade brasileira é que a maioria desses cuidadores familiares, os cuidadores informais, são mulheres, primeiramente esposas e filhas, em segundo lugar. E uma pessoa acaba assumindo esse cuidado. E aí, quando essa uma pessoa assume o cuidado, em algum momento ela pode ficar sobrecarregada. E não é por falta de amor, não é por falta de carinho, não é porque não quer ou não consegue cuidar. É porque há um novo papel, né, sendo assumido ali nesse caso. Então é um filho que assume o papel também de cuidador. Então ele também vai precisar de mais coisa, né? O filho, ele tem papel de filho, não sei, eu vou na casa da minha mãe, eu tomo um café, a gente bate um papo, mas o cuidador precisa se preocupar com o horário da refeição, o horário do banho, o horário do remédio, se precisa ir ao médico, às vezes cuidar das finanças, assume várias outras responsabilidades que não é só de filho. E isso com certeza sobrecarrega, inclusive quando essa pessoa tem que deixar de lado a sua profissão, às vezes tem que deixar de trabalhar para cuidar, a vida social, o lazer, as atividades. Infelizmente, coisas aconteceram no decorrer que eu não tive condições nem físicas, nem emocionais para cuidá-la, né? Que foi a morte do meu filho. Então, foi bem difícil para eu trabalhar com aquilo, porque ela acamada, do jeito que ela não estava sabendo de nada, né? Do neto, né? E daí aconteceu que eu não me senti bem para poder cuidar, né? Afinal de contas, a gente precisa estar bem para poder cuidar, né, da pessoa. Passado esse 1 ano, a gente resolveu, né, os irmãos e meu pai, na época, resolvemos colocá-la numa casa de repouso, né, onde ela ia estar melhor assistida, né, porque o nível de dependência dela é nível 3, então é um dos maiores, né, considerados pelas instituições, e daí estava bem difícil, né, então realmente foi fantástico depois, né, a gente realmente viu que ela estava sendo bem cuidada e que realmente seria a melhor opção mesmo ela ficar na casa de repouso. Então o cuidado vai muito além de eu estar presente e falar, não, eu não vou pôr numa casa de repouso porque eu cuido melhor em casa. Muitas vezes o cuidado não é só isso. E o idoso, ele tem às vezes vergonha, medo. Para não magoar a família, ele não fala que ele se sente um incômodo, que ele se sente um peso para os filhos. Nem sempre o familiar vai estar 100% disponível, o familiar também vai cansar. E em todos os quesitos, a gente fala que tem paciente de grau 1, 2 e 3. Um paciente de grau 3, que é o acamado, que tem sonda, existe muito mais cuidado, né? Então, eu acho que o cuidado do idoso tá além do que você falar que ama, que cuida, que em casa tá melhor. Então, desde que a gente começou todo esse processo de buscar uma casa de repouso para ela, foi bem difícil, assim, porque é complicado você encontrar um lugar que, né, atenda realmente tudo que você espera, né? Ela passou por 3 casas e sempre na dificuldade, sempre. Hoje, inclusive, a gente está procurando uma outra, né? Essa é a 3ª casa. A gente está procurando uma outra, mas é difícil porque o custo, né? Tem a questão do custo, é muito alto. Se sai daqui para ir para outra por menos de 5 mil não acha, tá bem complicado mesmo. A falta de cuidado, ela existe, né? Mas não pode acontecer.
É igual você, como você gostaria de ser cuidado, como você cuidaria do seu filho ou da sua mãe. É a mesma coisa. Você não vai deixar sujo, não vai deixar passar calor, não vai deixar passar sede, não vai deixar na mesma posição o dia inteiro. E isso entra na parte de amar o que faz, tá na profissão por amor, né? O que a gente faz com as famílias? Eu faço com que as famílias participem, né? Que elas estejam presentes no dia a dia, se não fisicamente, virtualmente. Hoje nós temos vários meios, né, das famílias estarem participando, por videochamada, por mensagem, né? Então o que eu faço? Eu mando foto, mando vídeo. Ah, a fotinha dele tomando sol lá fora, coisa que o idoso nunca fazia. Ah, a foto do idoso comendo sozinho, que não comia em casa, fazendo atividade. Ah, mas ele não gostava de bicho, tem pet terapia, tá lá brincando com o cachorro. Às vezes eles não fazem por vergonha ou por não ter essa opção dentro de casa, mas no lar eles têm. Então, acompanhar os cuidados, a evolução. Se o paciente tem uma lesão, a gente vai fotografando, vai enviando, vai mostrando como que tá evoluindo, né? E ser sempre direto, bem verdadeiro com a família. Acho que isso importa muito. Eu sempre fui muito ligada com a minha mãe. De todos os meus irmãos, eu, inclusive, sou a mais ligada, não só com a mãe, quanto com o pai. Então, a gente sempre foi, assim, muito de conversar, muito amiga, saía e café e tudo mais. Então, eu fico assim bem triste de não poder ajudar, né? Mas se você for pensar que hoje, por exemplo, eu pago um valor, né? Eu pago 4.500 mais ou menos na casa, fora as outras despesas. Isso é só a casa. E se eu for colocar cuidadoras para cuidar dela, eu preciso de 4 cuidadoras. E cada cuidadora vai me custar pelo menos R$3.000 cada uma, no mínimo, ela sendo barata. Então, vai custar muito para mim, né? Então, eu fico triste de não ter condições, né? Mas, infelizmente, eu não tenho muita opção, né? O dado já existe, né? A gente já sabe que em 20 anos a maior parte da população vai ser formada de pessoas idosas. E a gente está falando da, sei lá, 18ª maior população do mundo, não é pouca gente, e a gente ser majoritariamente idoso numa das maiores populações do mundo quer dizer, por matemática, que nós somos um dos países que tem mais idosos do mundo. E aí, num cenário que o Brasil se apresenta, eu acho que esse é o cenário, mais até do que a questão do idoso, esse é o cenário que o Brasil tem que enfrentar. O Brasil está hoje duas listas muito curiosas, né? Uma lista que ele é uma das 10 maiores economias do mundo. Portanto, não me parece, ao contrário do que muita gente faz o discurso, que o Brasil é um país pobre, porque do ponto de vista econômico o Brasil é um país rico. Não sou eu que estou falando, é a economia, a ciência que estuda essas coisas. Então o Brasil, pelo menos desde a década de 80, está ali entre as 10, 15, 20 maiores economias do mundo, isso num cenário de 300 países. Então riqueza a gente produz bastante. Mas diferente dos outros 10, 9 outros, né, países que estão aqui entre os mais ricos, o Brasil aparece... Só ele aparece dessa lista nos também mais desiguais do mundo. E aí quando você olha os desiguais junto com o Brasil, os 10 mais desiguais, todos eles são pobres, não são ricos como o Brasil. Portanto, me parece que a questão tanto do idoso como da educação, da saúde, que tem a ver também com a questão do idoso, tem um denominador mais básico assim, para o Brasil avançar e destravar as soluções, que é a desigualdade social. Aqui eu estou falando basicamente da questão econômica, mas ela deriva em outras desigualdades também. Então não é admissível, né, você ter um idoso que possa ter acesso a todos esses benefícios, digamos, que fazem inclusive ele viver bem essa fase e projetar até uma expectativa de vida maior, e de repente, por uma questão de onde você mora, da estrutura da família, do histórico da família, você simplesmente ser proibido de ter esses serviços por uma questão econômica. Eu procuro ir, né, pelo menos 2 vezes por semana lá para ver como está tudo. Eu tenho que estar sempre enviando material de higiene, fralda. Então, eu tenho já ali na minha rotina aquilo. Aí, como o meu pai também teve um AVC, só que mais fraco, sem sequelas, e logo em seguida teve uma convulsão, e durante a convulsão ele fraturou os 2 ombros, aí ele precisou dos meus cuidados também, eu também coloquei ele lá. Inclusive ficou no mesmo quarto que a minha mãe. E a minha mãe adorou a ideia de ter lá o companheiro dela, né, junto lá por perto. Vamos lá visitar a Maricota. Aniversário dela. 80 anos. Boa tarde! Oi, dona Maricota!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oi, Maricota. Thank you. Parabéns. Ó, presentes pra tu. Então vamos colocar 4 velhinhas. Cada velhinha... 40 para cada perna. Não? É, 80. 20? 2, 4, 6, 8. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Maricota! Uhul! Feliz 80! É um misto de sentimentos que advém daquele que é responsável pelo cuidado, acaba vivendo imerso a todo o cuidado, a expectativa de como vai ser o próximo dia, né? E todas as perdas que vão acontecendo, elas vão gerando uma ansiedade muito grande, um medo muito grande, sentimento de culpa também, né? Mas você não tem a perda concreta pela morte. São perdas gradativas que vão despertando esse misto de sentimentos. E isso faz com que aumente muito a ansiedade e os níveis de cortisol naquela pessoa, né, que está vivendo, passando por esse momento, fazendo com que ela fique preocupada de maneira exacerbada. Isso tudo gera um estresse, né? O nosso corpo sente tudo isso, não é só emocional. Isso traz um prejuízo muito grande e pode favorecer o adoecimento mental, né? A gente vê muitos casos de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, porque na verdade a pessoa que está cuidando, ela vive um grande estresse e uma insegurança muito grande. A qualquer momento aquela pessoa que é cuidada pode não estar mais ali. Então você fica preocupada demais e qualquer situação nova serve como um gatilho para todo aquele boom de sentimentos e de preocupações e tudo mais. A minha mãe e o meu pai, eles são separados. E a minha mãe morava sozinha numa casa e o meu pai sozinho em outra. E quando a minha mãe teve o AVC, eu tive que cuidar de todas as coisas dela. E com o passar do tempo, esse guardar as coisas dela já não tinha mais um porquê. Porque não faziam parte de mim, era dela, mas eu via que ela não ia, né, mais cuidar daquilo de novo. Então, aos pouquinhos, eu fui me adaptando com essa realidade, né? Pois a minha mãe não volta mais para casa. Ela não vai usar mais isso, ela não vai usar mais essa calça, ela não vai ter mais como cuidar da flor. A minha mãe tinha um orquidário e ela acha que esse orquidário existe até hoje. E toda vez que eu vou visitá-la, ela pergunta das orquídeas dela. E eu sempre digo, ai mãe, tuas orquídeas estão lindas. Mas ela não sabe, ela não tem noção, sabe? De que não existe mais. Ela acha que a casa dela tá lá, do mesmo jeitinho que ela deixou. Quando a vida dela se resumiu numa caixinha,
de papel com algumas fotos, algumas cartinhas dela. Aí eu me toquei. Aí eu falei, puxa, a minha mãe envelheceu e agora eu tenho que cuidar do meu pai. Aí quando o meu pai teve o AVC, aí pronto. Aí caiu a ficha. Sabe? Aí, Luciano, chegou a hora de você cuidar deles. A pessoa pode não lembrar de você, ela pode não lembrar das flores, ela pode não lembrar de nada. Você lembra quem ela é. É uma coisa que aterroriza, né? Qualquer um vê o ente querido ali mudando. E dói, sem dúvida. Dói, a gente sente. Muitas vezes a gente sofre ou tem dificuldades a reconhecer aquela pessoa que está ali na nossa frente. Então, cabe a quem lembra, cabe a quem está aqui do outro lado, reconhecer e valorizar e respeitar e admirar essa pessoa que ela sempre foi. Porque por mais que as coisas dela, né, dessa paciente estejam dentro de uma caixa, ela tem uma trajetória de vida muito maior que aquela caixa. Aquilo são só objetos. Aquela pessoa é muito maior que aquilo. E é isso que a gente tem que reconhecer e valorizar e honrar. Eu acho que é esse o termo, honrar aquela pessoa. Né? Quem é aquela pessoa? Aquela frase que fala, o idoso volta a ser criança. Eu falo, não volta a ser criança. Ele pode até depender para algumas coisas como uma criança, mas ele tem uma trajetória de vida que a criança não tem. Ele tem uma história por trás, ele tem dores, ele tem alegrias, ele tem um monte de coisa, de bagagem ali. Sim, a velhice, ela é sim sinônimo de perdas. Nós vamos ter muitas perdas de funções, né, de capacidades, de memória, mas nós também vamos ter muitos ganhos, porque a gente acumula vida, experiência, possibilidades de encontro, de fazer novos laços, de criar novos vínculos, por que não de se apaixonar e de casar na velhice? Nós estamos casados há um mês e depois desse mês, faz um mês, mais de um mês já, que nós temos essa rotina de andarmos aqui no Jardim Botânico, andamos 4 km por dia. É uma rotina muito boa, isso já contribui para um envelhecimento saudável, né? E a Filomena é uma excelente companhia, uma bênção na minha vida. Aí os nossos dias a Deus pertencem, né? Mas a gente tem o objetivo de viver talvez mais 20 anos, 30 anos, o quanto Deus nos permitir, né? Olha, se eu tiver a validade de ficar mais 20 anos aqui, eu já vou ficar muito feliz, porque eu comecei agora, né? Eu sou um idoso novo. Um novo idoso, casado agora, um casamento novo, um relacionamento novo, ainda tem muita descoberta ainda, né? E como tem sido, Filó, ser cuidado assim? Tem sido maravilhoso, porque o Eliasaf tem sido um parceirão, né? Para mim, antes de casar a gente fica pensando como que vai ser, né? Esse relacionamento, porque tudo é novo. Mas realmente ele me surpreendeu, né? Porque ele é uma pessoa muito querida, muito carinhoso, muito simpático, então estou bem feliz mesmo. Eu te dei uma moral, hein, Elias? Você viu? A Filó também é muito cuidadosa. Para você ter ideia, tem uma sacola nesse banco aí que tem frutas. E essas frutas são para mim. A minha perspectiva de velhice, eu não tinha mesmo.
Aliás, de ter uma companheira, de casar, jamais. Porque o que eu pensava, quem que vai querer alguém com um histórico desse? Eu fui dependente químico, fiquei no todo 30 anos dependente químico. E nos últimos tempos, ali meados de outubro de 2022, daí eu cheguei a uma situação de rua. Só que daí, situação de rua, você não tem onde... Você não tem como fazer suas necessidades básicas. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo. Também, quando fui para a rua, eu liguei para minha filha e disse assim, hoje Curitiba ganhou o mais novo morador de rua. Eu não sabia a dimensão disso, o impacto disso na vida dela. Ela ficou desesperada. Daí eu decidi sair da rua. E ela estava trabalhando em Amarante Tamandaré, me ajudou a ir para Crave. E aí fui transferido para o Precavida. E aí a Filomena me recebeu. Eu pensava que eu não ia mais casar. Porque eu já tinha passado por 2 relacionamentos, né? E eu pensava, meu Deus, acho que não vai mais dar certo. Porque colocar uma pessoa dentro da minha casa, mexer nas minhas coisas, mexer naquilo que eu tenho, que é meu, eu acho que eu não vou colocar mais ninguém dentro da minha casa, não. Mas, né, a nossa amizade foi continuando, foi se estreitando. E um dia, né, eu falei para ele, o que você vai fazer amanhã, Eliasaf? Eu falei, nada. Ela disse assim, então vamos na feirinha? Aí, então fomos, aceitei e fomos na feirinha. Só que pra gente andar lado a lado, daí fica muito esquisito. Daí eu peguei o braço dela e coloquei no meu. Ela achou que eu queria namorar. Eu amei isso, né? Que ali começou, né? Aquela química, até então não tinha dado essa química, né? Então ele, assim, se tornou também uma rede de apoio para mim, né? Porque a gente está envelhecendo junto, né? Então eu vi que isso, para nós, é maravilhoso, né? Envelhecer junto, né? Eu cuidando dele e ele cuidando de mim, né? Que hoje eu posso envelhecer. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar como eu sinto isso, né? Porque era completamente sem perspectiva mesmo. Mas Deus traz pra gente que os planos dele não são nossos planos, os pensamentos dele também não são os nossos pensamentos. Hoje eu posso ter uma velhice. Ter a companhia, conviver com pessoas da mesma idade ou idades próximas, a gente consegue compartilhar alguns momentos parecidos de vida. Dificuldades que passaram lá ao longo da vida, dificuldades que estão passando agora, vão passar pelas dificuldades ao mesmo momento e tentar enfrentar isso juntos. Pouca gente sabe isso, mas o Brasil tem expectativas de vida que são longevas, são asiáticas, orientais, que historicamente são mais de países orientais. Então, a expectativa de vida hoje, em 2025, do brasileiro é, em média, 75 anos para as mulheres, elas vivem um pouquinho mais, e 73 para os homens. Isso é muito parecido de países que são os países que mais têm expectativa de vida. E isso é a realidade, são idosos cuidando de idosos. Felizmente, esses idosos têm conseguido prestar essa assistência muito bem, obrigada. Mas também a gente sabe que se precisar tirar da cama, pôr na cadeira, levar para o banho, um idoso fazendo isso, será que ele não pode ter problema na coluna, não pode ter dor nas costas? A gente fala nas aulas de demografia que o Brasil vai ficar parecido com a Europa. A Europa já tem essa demografia de mais velhos há muitos anos, talvez séculos. Alguns locais, né, tipo a Itália, países muito antigos da Europa. Mas o Brasil vai ser a primeira vez, o Brasil sempre foi um país jovem. Então, a gente sabe, né, menina, que a gente está envelhecendo, né? Porque tem gente que não aceita a idade, né? Eu sei que eu tenho 64, que amanhã ou depois eu tô sendo cuidada também, né? Então, assim, a gente tem consciência, né? A gente tem que ter consciência, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade ageísta, que tem muito preconceito ao velho. Ele é visto como ultrapassado, como muitas vezes intransigente ou ranzinza. Então é difícil falar sobre envelhecimento e sobre velhice numa sociedade que não quer envelhecer, que está o tempo todo em busca de rejuvenescer. Antes eu fazia academia, eu ia sozinha para academia, né? E aí hoje o Eliasaf vai comigo todos os dias, nós caminhamos,
Nós estamos andando 4 km por dia, mais ou menos na velocidade 6, né, que vocês conhecem da academia, né, aquela esteira que quando está no 6 você tem que andar rápido, né? Então até na alimentação o Eliasaf viu que ele tinha engordado, porque ele comia todas as comidas boas que eu fazia, exagerava. E agora, né, ele decidiu que ele tem que comer mais saudavelmente, fez uma dieta, né, que já emagreceu acho que uns 4 ou 5 quilos aí, né, e está se sentindo bem melhor. Poder envelhecer com a qualidade de vida que eu estou envelhecendo. Comer bastante brócolis, abobrinha, bastante alface, bastante salada. Então, como eu presto um serviço na obra da casa, daí a Filó faz o café, manda os pães para os meninos e uma maçã para mim. Então, ou é maçã, ou é banana, né? Agora é iogurte natural, aveia, mingau de aveia. Então, e carne, né? Não tenho medo de envelhecer, não tenho medo da morte, não tenho. Então, que eu consiga viver o máximo possível e de maneira saudável, né? É o que eu estou buscando, inclusive agora, né? Depois dos meus 50 anos, viver assim de maneira mais saudável, fazer exercício e tudo mais, para poder, né, ver meus netos, quem sabe. Eu e meus filhos, a gente já conversou a respeito disso, né? E eu sempre falo para eles, não se prendam em querer me cuidar, né? Porque eu sei que se eu for para uma casa de repouso, eu vou ser bem cuidada, né? Como a sua avó é. Eu sempre falo isso para eles. E eles falam, não, porque eu quero cuidar, eu quero, né? Mas eu falo, não se prendam a isso, né? Principalmente se eu der muito trabalho. Principalmente se, né, precisar lá trocar fralda e tudo mais. À medida que eu fui olhando para essas fotos, assim, eu fui percebendo, né? Meu Deus, como a minha mãe rodou, como a minha mãe era ativa, como ela aproveitou a vida, sabe? Como ela viveu realmente o que precisava ser vivido, né? Então eu vejo aqui fotos dela, Nova York, Miami, aqui ela com o meu filho que faleceu, com a minha filha que hoje tem 32 anos, sabe? Então, histórias assim né, que ela viveu, olha ela na neve. São momentos assim inesquecíveis. Essa aqui também é ótima, na piscina, toda espichadona, sabe? Então, essa é a Maria da Luz. Eu costumo chegar lá na casa e chamar ela de minha maricota. Oi, minha maricota! Eu aprendi muito com ela. Aprendi muito. A gente conviveu muito junto, né? Tanto que quando eu fui morar nos Estados Unidos, não deu 1 ano, ela foi também, sabe? Porque a gente era sempre muito, ainda somos, né? Muito companheiras, assim, uma da outra. E não tem como, né? Não ser como ela. Afinal de contas, ela que me ensinou a ser quem eu sou, né? Jogar luz nesse tema, de fazer com que as famílias tragam para a mesa do café da manhã, para as reuniões de família, né, que possam discutir sobre cuidado, sobre o que elas querem para si, sobre autonomia, sobre envelhecimento, sobre aposentadoria, sobre menopausa, sobre demências, sobre a possibilidade de uma hora não ter autonomia para decidir sobre a sua própria vida, e poder eleger alguém na família que possa tomar essas decisões por ela. Então, tudo isso é possível, desde que haja conversa, desde que haja um encontro genuíno, verdadeiro entre as pessoas, que se possa falar sobre tudo isso. É uma responsabilidade que ela precisa ser compartilhada. O cuidado, ele é muito pesado, ele pode ser muito pesado, mas se for compartilhado, muita coisa aí pode ser aliviada, né?
Quando a gente compartilha, fica mais leve.